Eu sou o Amilcar Correia e este é o P24. Faltam medicamentos para diabetes e obesidade. Porquê? A elevada procura dos medicamentos para a diabetes e obesidade em Portugal e na Europa tem provocado dificuldades de abastecimento. A Agência Europeia do Medicamento diz que há uma grande procura destes fármacos desde 2022 e que as limitações relacionadas com o seu fabrico ajudam a explicar esta escassez em toda a União Europeia. Mas não só. A agência acrescenta que a sua utilização na perda de peso por razões estéticas por pessoas sem obesidade aumenta a sua procura. Este crescimento da procura atrai, por sua vez, a atividade criminosa e cria o risco da entrada no mercado de produtos falsificados com as naturais consequências que daí resultam para a saúde pública. Os principais fabricantes asseguram que estão a trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana de modo a garantir o fornecimento contínuo do medicamento e a reduzir o impacto da sua ausência nas pessoas sujeitas a tratamento. Que medicamentos são estes, afinal, e porquê é que estão em falta? O que é que se sabe sobre os novos fármacos que surgiram, entretanto, e quando é que eles vão chegar a Portugal? Neste episódio, a jornalista do Público, Filipa Almeida Mendes, que é também autora do livro Vou Emagrecer, os medicamentos para a diabetes que estão a revolucionar a perda de peso, ajuda-nos a obter respostas para estas questões. Bom dia, bem-vindo a este P24, Filipa Almeida Mendes. Começava por perguntar o seguinte: os medicamentos para o tratamento da diabetes e obesidade, que pertencem à classe dos agonistas dos receptores de GLP-1, estão em falta há algum tempo e por várias razões. Existem, de facto, várias. O que é que explica esta diferença tão grande, esta disparidade entre a procura e a oferta destes fármacos? Sim, em primeiro lugar, os laboratórios não têm tido capacidade de produção suficiente para dar resposta a esta elevada procura em toda a Europa. Não é só em Portugal, mas em toda a Europa e, na verdade, em todo o mundo. E esta elevada procura está muito relacionada com os efeitos que estes fármacos têm, que estes medicamentos têm demonstrado ter, tanto no controle da diabetes como da obesidade. É importante dizer que existem vários medicamentos da mesma classe, portanto, com indicações e com doses diferentes, ou seja, uns destes medicamentos, alguns são precisamente indicados para a diabetes, outros são indicados para a obesidade. E acho que também é importante aqui distinguir a obesidade e o excesso de peso, que normalmente está associado a comorbilidades, do emagrecimento de 3 ou 4 quilos por razões estéticas. Mas realmente muitos destes medicamentos estão a ser utilizados off-label, é aquilo que se chama a utilização off-label, ou seja, uma utilização fora daquela para a qual o medicamento está aprovado ou indicado, e portanto têm sido usados para emagrecer. E isso tem tido muito impacto no estoque disponível de medicamentos, e na verdade em Portugal atualmente há mesmo diabéticos que não conseguem ter acesso a estes medicamentos e portanto têm que encontrar outras soluções de tratamento. E essa escassez elevada já levou várias entidades a emitirem alertas, a emitirem recomendações. Em Portugal o Infarmed já o fez, e a EMA, a Agência Europeia do Medicamento, também já emitiu algumas recomendações recentemente, e apelou até a uma gestão adequada destes medicamentos, precisamente por causa desta escassez. Sim, aproveitando o deixa, a Agência Europeia do Medicamento diz que os Estados-membros devem ponderar com as instituições nacionais que autorizam a entrada dos medicamentos no mercado medidas para o seu controle, não é? De distribuição e tentar diminuir a escassez. Mas de que medidas é que estamos a falar ao certo? Sim, essencialmente o que a Agência Europeia do Medicamento apelou foi que os países e os profissionais de saúde desenvolvessem critérios de priorização dos doentes. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que devem definir de forma criteriosa quais é que são as pessoas que realmente necessitam destes medicamentos, e prescrever consoante esses critérios. Eventualmente, a EMA sugere também que sejam desenvolvidas formas de monitorizar a venda destes medicamentos. Ou seja, no fundo é um bocadinho um apelo ao tal
combate à utilização off-label é pedir aqui aos profissionais de saúde, aos próprios doentes e aos países que garantam que os medicamentos estão a ser vendidos para os fins para os quais estão indicados. Em Portugal, o Infarmed emitiu também recentemente algumas recomendações, como, por exemplo, que os materiais promocionais destes medicamentos sejam acompanhados de alertas para evitar esta tal utilização off-label, que haja uma distribuição controlada e equitativa, que os próprios profissionais de saúde não prescrevam estes medicamentos a doentes que não sejam, por exemplo, diabéticos, que o início de novos tratamentos seja cuidadosamente ponderado, porque, ou seja, havendo escassez, não convém estar a introduzir um novo doente a este tratamento quando depois não vai ter acesso ao medicamento. E também que as farmácias assegurem que não há assambarcamento por parte dos utentes, ou seja, que as prescrições que as embalagens que os utentes estão a comprar realmente são para aqueles meses e que não estão a comprar mais do que aquilo que devem. Aparentemente há um consumo por razões estéticas, mesmo na ausência de qualquer problema de obesidade, não é? Como falavas há pouco. E isto a nível internacional, não é uma questão portuguesa ou europeia. Mas estes medicamentos são consumidos em grande escala sem supervisão médica? Sim, é assim, há países que não exigem, na verdade, prescrição médica para ter acesso a estes medicamentos. O Brasil, por exemplo, é um deles, não é preciso uma receita médica para comprar estes medicamentos. E realmente os efeitos destes medicamentos na perda de peso têm levado muitas pessoas a comprarem estes medicamentos e a procurarem até formas de os adquirir ou de ter acesso, seja através dos médicos, por exemplo, de clínicas privadas, seja através, por exemplo, também da internet. Portanto, há aqui realmente um consumo e uma utilização destes medicamentos sem acompanhamento médico. Muitas vezes as pessoas até compram online estes medicamentos e acabam depois por iniciar um tratamento sem terem aconselhamento de profissionais de saúde e acompanhamento dos médicos. E isto leva também ao chamado mercado negro, não é? Porque acaba por surgir aqui versões destes medicamentos falsificadas, e isso inevitavelmente pode ter riscos muito, muito graves para a saúde das pessoas. Quais é que são os principais efeitos colaterais dos agonistas dos receptores do GLP-1? E já agora se podem de alguma forma ser mitigados no futuro, falando obviamente dos medicamentos verdadeiros e não das cópias falsificadas que circulam no mercado clandestino. Sim, os principais efeitos secundários são gastrointestinais, portanto, são náuseas, um infartamento, isto porque o que estes medicamentos fazem, na verdade, é inibir o apetite, e atrasar o esvaziamento do estômago. Portanto, isso acaba por causar esta sensação de infartamento, náuseas, às vezes vómitos, e também aqui alterações ao nível do trânsito intestinal, nomeadamente obstipação ou diarreia. Geralmente estes efeitos secundários são transitórios e são ligeiros, ou seja, acabam por passar dentro de algumas semanas. Mas há realmente doentes que até se veem obrigados a interromper o tratamento. Estima-se que sejam mais ou menos 4% dos doentes que iniciam o tratamento com estes medicamentos que se veem obrigados a interrompê-lo porque não conseguem tolerar estes efeitos. Hum, a boa notícia é que realmente estes medicamentos estão a ser muito estudados, hum, e atualmente há vários estudos em desenvolvimento e há um em particular que eu gostava de destacar que foi publicado na revista Nature, que mostrou essencialmente o que este estudo mostra é que o circuito cerebral que induz as náuseas e que desencadeia aquela aversão que as pessoas sentem à comida, está separado do circuito da saciedade. Ou seja, isto significa que eventualmente no futuro poderão desenvolver medicamentos que levam na mesma à saciedade, que induzem a saciedade, sem afetar os circuitos da aversão, ou seja, sem causar os vómitos e as náuseas. Portanto, prevê-se que no futuro seja possível criar medicamentos desta classe, que levam na mesma ao emagrecimento, mas com menos efeitos secundários do que estes têm atualmente.
Estes medicamentos podem também ter um efeito benéfico em outras doenças para além da diabetes e da obesidade? Há algum estudo científico mais recente que nos possa dar essa indicação? Sim, além da diabetes e da obesidade, estes medicamentos estão a mostrar efeitos positivos em várias outras doenças, nomeadamente cardiovasculares e neurodegenerativas. Um dos investigadores que esteve envolvido na descoberta que depois deu origem a estes medicamentos, publicou, na verdade, um estudo recentemente, hum, em que destaca que realmente estes medicamentos estão a ser estudados e analisados para tratar, por exemplo, a doença metabólica do fígado, a doença de Parkinson, depressão, e até mesmo algumas perturbações relacionadas com o consumo abusivo de substâncias, como por exemplo o alcoolismo ou o tabagismo. Um outro estudo também recente, que também penso que é importante mencionar, também mostrou que os doentes com diabetes de tipo 2, que é a diabetes para a qual estes medicamentos se destinam, que os doentes com diabetes de tipo 2, a quem foram prescritos estes medicamentos agonistas dos receptores de GLP-1, que desenvolveram menos cancros relacionados com a obesidade. Isto porque sabemos que o excesso de peso e a obesidade está relacionada e aumenta o risco de cancro, pelo menos o risco de desenvolver 13 tipos específicos de cancro, e realmente estes medicamentos parecem diminuir aqui o risco de pessoas com obesidade ou excesso de peso desenvolverem esses tipos específicos de cancro. Para terminar, Filipa, no texto que assinaste no Público referes novos medicamentos que surgiram entretanto no mercado e falas de um deles em particular. Qual é a diferença entre este Mounjaro em comparação com outros medicamentos da mesma classe, como os mais conhecidos, o Ozempic e o Wegovy? Sim, o Mounjaro é um medicamento desta classe que tem uma substância ativa diferente da do Ozempic. Portanto, a substância ativa do Ozempic é o semaglutido, a do Mounjaro é a tirzepatida. Por exemplo, em Espanha, este Mounjaro foi recentemente aprovado tanto para o tratamento da diabetes como para o tratamento da obesidade. E aquilo que os resultados dos ensaios clínicos mostram é que o Mounjaro, para além de ter levado a um bom controle glicémico em 90% dos pacientes com diabetes, levou também 96% das pessoas que tomaram o medicamento a reduzir pelo menos 5% do seu peso corporal. E este dado é que poderá ser um bocadinho mais surpreendente, é que 4 em cada 10 pessoas perderam mais de 25% do seu peso corporal. Para termos uma ideia, perder 25% do peso corporal é mais ou menos o equivalente a uma cirurgia bariátrica. Portanto, outros medicamentos da mesma classe, como por exemplo o Ozempic e o Wegovy, para termos aqui um termo de comparação, levaram a perdas de peso na ordem dos 13% aos 10%. Ok, Filipe, muito obrigado por esta conversa e pelos teus esclarecimentos sobre esta questão importante. Obrigada. São coisas. Despeço-me com uma sugestão. Os festivais precisam de ornatos Violeta ou dos da Weasel, ou de outras velhas glórias cujos discos atravessam gerações, como é o caso de O Monstro Precisa de Amigos. Mas a banda de Porto, os Ornatos Violeta, também têm novas canções. Para ler e saber mais, em público.pt/cultura Y. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Inês Rocha.